Boa noite, meu amigo, minha amiga em Cristo. Eu sou o Miguel. Bem-vindo ao meu canal Multiplicação de Esperança. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que vai direto ao seu coração, que está em Josué 24:15, na parte final. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em primeiro lugar, Josué diz: eu, singular, e a minha casa, plural, serviremos ao Senhor. Em primeiro lugar, ele coloca no singular, eu. Sabe por quê? Nesse momento, ele estava reconhecendo que havia um chamado para a sua vida. Ele está reconhecendo que ele é um líder. Ele está reconhecendo que ele precisa ter voz ativa no meio da sua parentela. Ele está reconhecendo que ele tem um ministério. Ele está reconhecendo que ele é um escolhido. Ele está reconhecendo que há uma unção sobre a sua vida. E ele precisa se posicionar. E nesse momento, ele eleva a sua voz. E com ousadia, ele realmente define: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas primeiramente, ele se prontifica. Ele é aquele que Deus escolheu. Ele é aquele que tem que fazer a diferença. Ele é aquele que tem que inspirar. Ele é aquele que tem que chamar a atenção dos outros. Ele é aquele em que a sua família tem que olhar para ele e se espelhar. Então ele diz: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você tem noção de que você é um líder? Você tem noção de que é um chamado para a sua vida? E você é a coluna da sua família? E a sua parentela precisa se espelhar em você. Você tem que ter uma voz ativa. Você não pode mais deixar continuar acontecendo tudo o que está acontecendo na sua família. Quem sabe a sua família, a sua parentela, está vivendo dias maus. E você tem um chamado, mas está encolhido. Você tem um ministério, mas até hoje você não se posicionou. E você sabe que o Senhor tem falado com você. Como diz em 1 Samuel 10:22, da parte B: aonde que está o homem a qual o Senhor escolheu? E o Senhor responde: está escondido entre as bagagens. Até hoje você tem se mantido escondido. Você sabe que o Senhor te escolheu. Você sabe que existe uma unção na sua vida. Você tem sonhos proféticos. Você tem visões. Deus tem mostrado o estado da sua família. Mas você até hoje não tem se posicionado e demonstrado que você é um líder e que você é que realmente vai fazer com que a sua família se renda aos pés do Senhor. Jeremias 1:5: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Meu amigo, minha amiga, existe um chamado para a sua vida, é um chamado forte. Deus me levantou para ministrar esta mensagem aos corações de pessoas que têm um grande chamado, que têm um ministério, que realmente Deus tem chamado há muito tempo para fazer a diferença, se levantar e ter uma voz ativa e profética no meio da sua parentela. A sua parentela, quem sabe, está sendo destruída pelo inimigo. A sua parentela tem gente que está se perdendo. Está um caos na tua família, está um desastre. O inimigo está cirandando, o inimigo está fazendo a festa. E Deus falando com você há muito tempo, que você é um líder, se levante. Tem uma voz ativa, tem uma voz profética. Interceda por eles, ore, vá para o monte, busque a Deus por eles e inspire a eles. Seja um espelho para eles. Em segundo lugar, a família precisa de unidade. Josué era um líder que não queria só comunhão com Deus para ele mesmo. Ele não queria a vida eterna só para ele. Ele não queria as promessas de Deus só para ele. Ele queria a família dele, seguindo ao Senhor. Como diz em 1 Pedro 2:21, porque para isso foi chamado,
pois também Cristo padeceu por nós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não queria só ir seguir as pisadas do Senhor, não. Ele queria toda a sua família seguindo as pisadas do Senhor. Ele sabia que a família era uma unidade. Todos nós vamos dar conta para o Senhor de nós mesmos, mas ele tinha que inspirar cada um deles a conhecer o Senhor também e seguir o Senhor, como diz em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, nós temos que ter entendimento de uma coisa. Nós não podemos querer Deus só para nós. Nós temos a nossa família, temos que amar a nossa família. Como diz em 1 Timóteo 5,8, ora, aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Será que você tem realmente orado pelos seus? Buscado pelos seus? Porque Deus tem levantado um ou dois de cada família para ser coluna, para ser um porta-voz, para ser uma atalaia. Nós temos que pagar o preço, fazer a diferença, assumir o nosso chamado, assumir o nosso posicionamento dentro de um lar. Josué está aqui neste momento e ele não dá tempo para ninguém definir. Ele vai como um porta-voz e diz, olha, nós vamos servir ao Senhor, porque como está em João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por ele, Jesus. Ele se posiciona e ele inspira aquelas pessoas, e ele motiva aquelas pessoas, e ele abre a mente daquelas pessoas da sua parentela. Você tem esse poder de influência, você é um líder. Você que está ouvindo esta mensagem, Deus está falando com você. Inspire a tua família no caminho certo, o caminho do Senhor. Nós temos uma certeza. Jesus voltará. Jesus tem voltado para milhões de vidas em todas as gerações. Nessa pandemia ele tem voltado para muitos que andaram com ele. Quem não andou com ele, ele não voltou para essa pessoa. Nós sabemos disso. E em terceiro, a família precisa definir suas prioridades. E Josué, ele não tinha interesse de ser um homem rico, muitas posses, ouro, prata, um homem bem sucedido, um homem admirado, um homem com reconhecimento, com fama, com prestígio. Ele também não estava se importando que seus filhos estudassem em escolas boas, particulares, se formassem e logo depois fossem também admirados. Olha, esse é meu filho, essa é minha filha. Tudo faz parte. Mas a prioridade dele não era essa. A prioridade dele era fazer com que os membros da sua família precisavam, em primeiro lugar, servir ao Senhor, ter um contato com o Criador, conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E isso depois, como está em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então uma família precisa de prioridade. A prioridade que ele deu, vamos conhecer ao Senhor. Leia, vamos supor na época lá, os pergaminhos, os papiros, leia os manuscritos, leia a lei de Moisés, vamos conhecer o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. O restante ele vai acrescentar para a nossa vida. E ele foi um grande conquistador. Ele foi o comandante Josué que conquistou tantas terras. Foi rico. Mas no momento de definir prioridade, serviu ao Senhor. Conheça o seu Deus, se humilha para Ele. Dobra o joelho para Ele, fala com Ele, tem comunhão com Ele. Se prepare para realmente ter uma vida com o seu Criador. Porque é Ele que vai realmente fazer com que você, saindo dessa terra, se encontre com Ele próprio. Eu quero que você medite nessa palavra. Você tem um chamado, você é um líder. Você tem um ministério. Há uma unção na sua vida. A presença de Deus está na sua vida, mas Deus quer que você se posicione para que você inspire os demais, motive os demais, desperte os demais
a realmente servir ao Senhor também. Você sabia que você tem um poder de influência muito grande? Você tem um chamado, se renda ao seu chamado, para que a sua família se renda ao Senhor também. Deus levantou você. Não fique escondido atrás da bagagem, como eu citei em 1 Samuel 10:22. Aonde está o homem que esperamos? Ainda há de vir? E o Senhor diz, está escondido entre as bagagens. Saul, não fique escondido mais. Se pronuncie, se levante. Diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor quer te usar para salvar a sua família. Coloca a tua família na arca. Deus está chamando você como Noé para recolher a tua família na arca. A igreja é a arca. São os últimos dias. Os sinais estão aumentando. Os sinais estão ficando mais fortes. Deus tem um chamado para a sua vida e para o seu ministério. Fique com esta mensagem.